Olá, olá, olá! Seja sempre muito bem-vinda, muito bem-vindo! Eu, professora Roseli, informática é sempre o nosso carro-chefe por aqui, e a gente vai juntos para uma questão que foi proposta pela VUNESP, lá na Prefeitura Municipal de Santo André, em fevereiro, agora 18 de fevereiro de 24, uma questão falando, né, trazendo para nós o nosso assunto Microsoft Excel, a nossa planilha eletrônica. Uma questão que muitos aí provavelmente sentiram dificuldade, primeiramente porque a função ela é muito grande, mas, veja, não se assustem com funções grandes. Só fazer essa divisão e colocar a questão para jogo. Não se assuste. Não é porque a função ela é grande que ela é difícil. Então, vamos junto resolver? Vamos lá? Veja, uma observação. A VUNESP, ela mencionou o Excel 2016. Se vocês encontrarem algo nessa linha em uma outra versão, 2019, 365, a estrutura, a leitura, a interpretação e a alternativa correta também não vai mudar, tá certo? Então, vamos lá. Microsoft Excel, a configuração ela é padrão, e o usuário inseriu essa função. Então, nós temos aqui o que? Uma função C. Só para a gente fazer uma observação, sempre que a gente se deparar com uma função C, primeira coisa que a gente vai buscar ler dentro desse parênteses, a gente vai buscar ler a condição. Então, veja, se A1 for maior ou igual a zero. Então, aqui para nós é uma condição. Para toda a condição, a primeira resposta, ela é o que? Verdadeira. Como nessa fórmula nós temos várias vezes, né, a presença da função C, então a gente vai falar, se A1 for maior ou igual a zero, a resposta será regular. Então, somente será regular se a primeira condição for verdade. Se essa primeira condição não for verdade, a gente vai continuar lendo a fórmula. Se essa primeira condição for verdade, a gente já para aqui, ignora tudo que vem depois e já assinala a alternativa correta. A segunda proposta, se A1 for maior que 7. A gente só vai ler essa segunda condição se a primeira não for verdadeira. Se a primeira não for verdadeira, a gente vem para cá, maior que 7, que é outra condição, e o bom aqui para nós é a resposta, o quê? Verdade. De novo, pintou outra condição, professora. A gente só vai para essa condição se a anterior não foi verdadeira. Então, se A1 for maior ou igual a 10, o excelente é a resposta verdade. Agora, primeira condição não é verdade, eu tenho que ler a segunda. Segunda condição não é verdade, eu tenho que ler a terceira. Terceira não é verdade, aí só sobrou o tu, né? Sobrou tu e tu mesmo. Ou seja, o não avaliado aqui para nós vai ser visto como o falso. Primeira não é verdade, logo não é regular. Segunda não é verdade, logo não é bom. Terceira não é verdade, logo não é excelente. Sobrou tu, é não avaliado. Então, como a gente faz a leitura? Por etapa. Se você conseguir já ler a primeira condição e ter resultado, já ignora as demais. A gente nem precisa continuar a leitura. Agora veja o que a VUNESP disse. Essa fórmula, ela foi digitada lá na célula B1. Ok. Assinale a alternativa que apresenta o conteúdo que deve ser inserido na célula 1 entre os valores 0 e 20. Então, vamos supor aqui, vamos supor, nós temos a coluna A, e aqui para nós é a nossa célula A1. Então, o que a VUNESP quer? Que a célula 1, que é a célula que está aqui dentro para nós da fórmula, esteja com valores entre 0 e 20, para que o resultado dessa função exiba bom lá na célula B1. Então, por exemplo, vamos analisar.
qual é a primeira condição para nós? Se, o que está lá para nós, se A1 for maior ou igual a zero. Qual é a segunda condição para nós? Se A1 for maior que 7. Qual é a terceira condição para nós? Se A1 for maior ou igual a 10. Então, nessa situação, nós vamos ter regular. Na segunda situação, nós vamos ter bom. Na terceira situação, nós vamos ter excelente. Se nenhuma dessas condições for verdade, é o não avaliado. O que a Vunesp quer? Ela quer o bom como resultado. Agora, pensa comigo. Veja, raciocínio, leitura e interpretação. A1 maior ou igual a zero é a mesma coisa que A1 maior que 7. Então, maior que 7 está inserido nessa primeira condição. Porque maior que 7 também é maior que zero. Maior ou igual a 10 também é maior que zero. Então, se a gente analisar a segunda e a terceira condição, para ser bom e para ser excelente, está um pouco difícil nessa leitura trabalhando com esses valores, né? Por quê, Roseli? Porque quaisquer valores entre 0 e 20, que nós temos aqui, ó, entre 0 e 20, serão valores o quê? Maiores ou igual a zero. Então, se lá na célula 1 eu colocar valor 0, A1 é maior ou igual a zero? Não é maior, mas é igual. Então, a resposta vai ser regular. Se eu tirar o 0 e colocar 1, A1 valendo 1 é maior ou igual a zero? É maior que zero, então vai ser regular. Se eu inserir o número 2, A1 valendo 2 é maior ou igual a zero? É regular. É maior ou igual a 3, é maior ou igual a 4, é maior ou igual a 5, é maior que 7. Então, qualquer um desses valores entre 0 e 20, que a gente inserir na célula 1, nós vamos ter a resposta o quê? Regular. Então, o que eu mencionei, se a primeira condição for verdade, não vai para a segunda. A primeira já vai responder a nossa questão. E as demais, para nós, já para por ali, a gente não precisa ler, a gente vai ignorar. Então, analisa comigo a alternativa A. Para ter o resultado bom lá na célula B1, a célula 1 receberá um número maior que 7. Um número maior que 7, ele entra lá na primeira condição. Ele é maior ou igual a zero. Então, a resposta vai ser o que para a alternativa A? Regular. Alternativa B, um número maior do que 7 e menor do que 10. Quem é o número maior que 7? O 8 e o 9 menor que 10. O 8 e o 9, ele é um número que para nós maior. Vou pegar um pedacinho aqui, ó, só para ficar aqui. O 8 e o 9, ele é um número que para nós ele é maior ou igual a zero. Não é igual, mas é maior. Então, também na alternativa B, nós vamos ter o regular como resposta. Alternativa C, o número ele é maior do que zero e menor ou igual a 10. De novo, maior que zero para nós e menor ou igual a 10, nós vamos cair lá no item da primeira condição. Quando pressionar Enter, o resultado também será regular. Alternativa D, o número maior do que zero, ou seja, maior ou igual a zero, o 10 é maior que zero. Ou seja, alternativa D, nós também vamos ter como resposta correta, como resultado o regular. Então, o que nós vamos ter como alternativa correta? Nenhum valor entre 0 e 20 exibirá o bom na célula B1. Por que nenhum valor? Porque a nossa primeira condição, que é aqui para nós, ó, A1 maior ou igual a zero,
os números de 0 a 20 engloba valores maiores ou igual a zero, cuja resposta é o quê? É regular. Então, é uma questão que inicialmente o candidato olha e ele assusta, ele apavora, mas não é para apavorar, é para respirar e começar a fazer leitura. No momento que você começa a fazer leitura, você começa a perceber que você nem vai ter que passar da primeira condição, porque quaisquer valores, eles estão aí para nós englobado, incorporado na primeira condição, por ser valores do quê? Maiores ou igual a zero. Então, a gente não vai chegar no bom, a gente não vai chegar no excelente e nem no não avaliado com os valores entre 0 e 20. Então, para essa questão, para nós aqui, olha, a alternativa E é para nós a nossa alternativa correta. Caramba, Roseli, que questão, hein? Para deixar fortalecido aqui para você, a gente vai dar um pulinho lá no Excel. Vamos lá comigo? Eu vou mostrar para você. E aí fica fortalecido a estrutura dessa questão dentro da planilha. Vem comigo? Se você quiser aí, pode até abrir o seu Excel e a gente vai conversando juntos. Ok? Vamos lá? Bora? Excel aí chegando na nossa tela. Muito bem, Excel aqui para a gente. Eu já deixei aqui na célula a fórmula digitada para a gente conversar. Então, vamos lá. Se A1 for maior ou igual a zero, a resposta é regular. Observem que, nesse primeiro momento, a gente já tem a resposta regular, mesmo a célula 1 estando o que para nós? Vazia. Tá certo? Mesmo ela estando vazia, a gente já tem a resposta regular. Então, vamos lá. Eu vou inserir 0 dentro da célula. 0 não é o que para nós? Maior que 0, mas é igual. Então, se A1 for maior ou igual a 0, a resposta é regular. Então, vamos dar Enter. Se eu trouxer o número 1, 1 para nós não é igual, mas é maior. Então, vamos ter resposta regular. Se eu trouxer o número 2 também é maior que 0. Se eu trouxer o número 3, se eu trouxer o número 4, o número 5, o número 6, o número 7, o 8, o 9, o número 10, o 11, o 12, o 13, o 14, o 15, o 16, o 17, o 18, o 19 e o 20. O que a questão fala? Valores entre 0 e 20. E a gente vai ter todos inseridos na primeira condição. Tá certo? Agora, veja, né? A primeira condição, ela fala em valores maiores ou igual a 0. Então, tudo está aqui dentro. Se eu, porventura, olha o que eu vou trazer aqui para vocês, possuir aqui na célula 1 um valor negativo, olha aqui há uma leitura para vocês. O valor negativo, ele vai trazer o não avaliado. Por que o não avaliado? Volta lá na questão para vocês observarem. O não avaliado terá como resposta quando nenhuma das condições forem verdadeira. A primeira condição é maior ou igual a 0, a segunda condição é maior que 7, a terceira condição é maior ou igual a 10, que na verdade tudo entra na primeira proposta. Quando nenhuma dessas forem verdade, o falso para nós é o não avaliado. Então, se eu, porventura, trabalhar com um número negativo, a gente vai ter o não avaliado aí como resposta, porque todos os valores positivos entram para nós na condição de ser maior ou igual a 0. Se eu trabalhar com número negativo, ele vai lá para a questão do não avaliado, que é o que eu estou mostrando aqui para vocês, e fica a dica, né? Nessa questão. Então, com base nessa linha, quaisquer valores maiores ou igual a 0
a nossa condição receberá, cuja resposta será regular. Então, voltando para a questão, deixa essa observação para vocês, vamos voltar lá comigo na questão, vamos lá? Muito bem, a questão aqui para nós, o que eu tinha mencionado era essa parte, olha, o não avaliado. Então, se a gente trabalhar aqui ó, com um número negativo, ó, um exemplo que eu mencionei, um menos 20 lá no exemplo, aí a resposta seria o não avaliado. Então, para todas as condições, maior que 7 é regular, alternativa A errada. Maior do que 7, menor do que 10 é regular, também alternativa errada. O número maior do que 0 e menor ou igual a 10 também é regular. Alternativa D, maior do que 10 também é regular. Ou seja, nenhum dos valores entre 0 e 20 vai exibir o bom lá na célula B1, que possui a fórmula. Isso. Bons estudos para você e a gente se encontra aí em outras questões. Tchau!